Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou falar sobre medicação para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Essa é uma dúvida muito frequente, eu sempre recebo perguntas de pais, de mães, a respeito das medicações, dos efeitos, da possibilidade de causar dependência, enfim. Existem muitas dúvidas a respeito da medicação para TDAH, então eu resolvi trazer esse tema para esclarecer um pouquinho algumas objeções, tá? Primeiro, eu quero ressaltar que quem medica, quem prescreve a medicação para o TDAH não é o psicólogo, não é o fonoaudiólogo, não é o vizinho que deu uma medicação XYZ para tua criança e nossa, teve uma melhora absoluta. Não é o pediatra do teu filho. Quem prescreve a medicação para o TDAH é o médico neurologista, neuropediatra ou o médico psiquiatra. Dentro da medicina, existem diversas especializações. Então, as pessoas fazem medicina, estudam lá durante 6 anos o curso de medicina, mas depois elas vão se especializar na sua área de interesse, certo? E dentro destas possibilidades, né, dessas áreas, existem a neuropediatria e a psiquiatria infantil. E os médicos mais recomendados, que mais estudaram para prescrever uma medicação para TDAH, é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Ai, Paula, mas eu tenho um pediatra que acompanha meu filho desde o nascimento, ele é ótimo, eu confio muito nele. Que ótimo, é muito importante você considerar a opinião desse médico, já que ele é da tua confiança. É muito importante que você olhe para as informações que esse médico vai oferecer. Mas ele não é o profissional mais indicado para acompanhar a tua criança no que diz respeito ao TDAH, certo? Principalmente se a tua criança tiver comorbidades. Lembrando que comorbidades é um termo utilizado pela medicina para se referir às doenças associadas. Ou seja, se o teu filho tem TDAH e TOD, TDAH e dislexia, TDAH e algum tipo de transtorno de ansiedade, enfim, entre outras parcerias que são possíveis, né, de existir. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre parcerias não recomendadas. Se você ainda não assistiu, eu te aconselho a procurar e assistir esse vídeo, porque ele é bem interessante, bem importante. Mas aqui, retomando o nosso assunto, então, o médico que é indicado para fazer a prescrição da medicação para TDAH é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas aí existem muitos tabus, né? Como é que eu vou levar o meu filho num psiquiatra? Como é que eu vou levar o meu psiquiatra que não cuida de louco? Gente, isso é o maior tabu da história. E a gente precisa ressignificar esse tabu com muita urgência. Em nome desse tabu, as pessoas adoecem e as pessoas não se cuidam. E aí, olha só que coisa absurda. Existe um tabu que pessoas que vão ao psiquiatra são pessoas loucas, são pessoas doidas, pessoas que têm graves problemas. E aí as pessoas não procuram esse médico que pode, de fato, ajudar e pode resolver um problema, uma questão. Elas não procuram devido a esse preconceito e elas preferem fazer o quê? Adoecer, não se cuidar, não olhar para questões que são absolutamente importantes. Então, deixe de lado esse tabu. Primeira coisa, deixe de lado esse tabu de que psiquiatra é médico de louco, não tem nada a ver. Nós, psicólogos, já carregamos esse estigma. Nossa, mas você vai no psicólogo, mas você não precisa de psicólogo, você não é doido. É um absurdo isso. O Brasil que eu quero, o mundo que eu quero,
é um mundo onde todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer terapia. Porque só quem faz terapia ou só quem fez terapia sabe da importância e do quanto a terapia fortalece, dá apoio, dá suporte e salva as pessoas de situações muito difíceis. Então, eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer terapia. E eu lamento demais quando eu ouço: ah, mas eu não preciso de terapia, eu não sou louco, ou ai, o meu filho não precisa de terapia. Imagina que eu vou levar meu filho num psicólogo. Isso é realmente lamentável, é um retrocesso, é um pensamento que não leva as pessoas a lugar nenhum. E pior ainda, porque se a pessoa de fato tá bem e ela de fato não precisa de terapia, ok, não tem muito prejuízo ela pensar dessa forma. O ruim mesmo é quando a pessoa precisa, é quando a pessoa está adoecendo ou já está adoecida e mesmo assim não procura ajuda por preconceito, por tabu, porque não conhece. A palavra preconceito, se nós separarmos a palavra preconceito, nós estamos falando de um pré-conceito, ou seja, você não conhece e você julga aquilo que você não conhece. Você forma um conceito previamente daquilo que você não conhece. Isso é o preconceito. Então, preconceito é um retrocesso. Então, a primeira coisa que eu tenho, a primeira coisa que eu quero te fazer é um convite para pensar um pouquinho fora desse espaço, desse tabu, desse estigma que não vai nos levar a lugar nenhum. Só para vocês entenderem um pouquinho a proporção disso tudo, nós vivemos num país, o Brasil hoje, ele tem o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo. Do mundo. A depressão, o índice da depressão já é mais elevado do que o índice de câncer. Então, não existe mais, não cabe mais esse tipo de preconceito na nossa sociedade. Esse tipo de preconceito, ele ficou para trás por uma questão de necessidade. As pessoas precisam cuidar da saúde mental. As pessoas precisam olhar para dentro. Não é mais só cuidar do físico, daquilo que dói. Ah, eu tenho dor de estômago, então eu vou no gastro. Não, nós precisamos cuidar das nossas feridas emocionais também. Porque, caso contrário, nós vamos adoecer cada vez mais e sei lá, o que pode acontecer. Acho que a situação pode ficar muito, muito ruim e de uma forma muito descontrolada. Então, retomando aqui ao nosso assunto de hoje, que é a medicação para TDAH, eu quero que você liberte-se do preconceito de procurar um psiquiatra. Eu percebo que muitos pais preferem procurar um neuropediatra porque procurar um neuro é menos pior do que procurar um psiquiatra. Os pais muitas vezes nem entendem qual é a diferença da especialização, da especialidade dos médicos, mas o nome neuro, né, neurologista, tá tudo certo. Agora, psiquiatra já é algo que causa aquele espanto. Eu mesma, uma vez eu atendi, fiz uma avaliação neuropsicológica, eu que sou psicóloga, que já é mais leve, né, perante todos esses preconceitos que eu tô falando aqui pra vocês. Uma vez eu fiz uma avaliação neuropsicológica e aí a mãe entrou absolutamente envergonhada. Ela não queria que ninguém soubesse que ela estava aqui falando comigo. Porque imagina, o que as pessoas iam pensar da filha dela estar passando por uma avaliação neuropsicológica. Ela estava absolutamente desconfortável. E a vida é tão doida que nesse dia ela acabou encontrando a mãe de um colega da filha na sala de espera. Ou seja, ela veio aqui escondida, sem contar pra ninguém,
chegou aqui e deu de cara com a mãe do colega e enfim, ficou numa situação desconfortável. E eu respeito, às vezes as pessoas não querem contar que fazem terapia, não tem problema nenhum, eu respeito esse momento. Mas desde que isso não seja um problema, ai meu Deus, eu tenho vergonha de fazer terapia, eu tenho vergonha de procurar um psicólogo, não precisa ser dessa forma, não precisa de ser dessa forma. Se você realmente identifica a necessidade de procurar uma ajuda profissional para a tua criança, principalmente se você ainda está num processo de diagnóstico, eu aconselho que você procure o quanto antes, porque quanto antes você iniciar o tratamento, melhor para você, para tua criança, para todo mundo, tá? Mas ok, vamos imaginar então que você já ultrapassou essa barreira inicial, já procurou o psiquiatra ou o neuropediatra e ele, o profissional, já fez a prescrição da medicação. Quais são as medicações utilizadas para TDAH? São as medicações estimulantes. É o que nós chamamos de medicação de primeira linha. E quais são as medicações de primeira linha? São as medicações que compõem metilfenidato, que é o nome químico. O nome comercial, Ritalina, Concerta, Ritalina de longa duração. O que é ideal? Que o médico comece com essas medicações. Como é que ele vai avaliar qual medicação ele vai prescrever? Se a tua criança precisa, se os sintomas do TDAH, eles atrapalham apenas no processo de aprendizagem, é muito provável que o médico medique com Ritalina de curta duração, que tenha um efeito de 4 ou 5 horas. Porque é para a criança se manter concentrada, atenta durante o período escolar. Agora, se os prejuízos causados pelo TDAH se estendem para outros ambientes, ou se no período da tarde, onde tua criança não está na escola, ela fica muito agitada ou ela fica muito desatenta e isso acaba atrapalhando, causando prejuízos, é possível que o médico receite então a Ritalina de longa duração ou o Concerta, que é uma medicação também de longa duração, tá? Uma outra medicação que também é estimulante e está sendo muito utilizada é o Venvance. O Venvance é uma medicação também de longa duração. Então, é utilizado em casos onde a necessidade da medicação, a duração da medicação precisa se estender. Como eu disse anteriormente, tá? Quem prescreve a medicação é o médico. Eu sou psicóloga, eu não prescrevo medicação e eu também não conheço todos os efeitos, como é que a ação dessa medicação no cérebro. Eu conheço muito por cima das poucas coisas que eu leio. Não está na minha área, tá? Essa questão da medicação. Mas o que é importante que vocês saibam? Sim, algumas medicações podem causar efeitos colaterais. Até, eu tô aqui pensando, né? Qualquer medicação pode causar efeito colateral. Até dipirona pode causar efeito colateral. As medicações estimulantes, metilfenidato, que são essas que eu acabei de dizer, Ritalina, Concerta, Venvance, são medicações estudadas, são medicações com comprovações científicas, são medicações seguras e eficazes. Ah, Paula, mas o meu filho começou a tomar Ritalina e ele começou a ter alguns tiques. Pode acontecer. E isso você precisa verificar com o médico. O médico vai te orientar, vai dizer se a dosagem está adequada, se é preciso aumentar a dosagem, se é preciso diminuir, se é preciso modificar o medicamento, dar uma outra opção de estimulante para ver se causa menos efeitos colaterais, enfim. Os efeitos colaterais, eles podem de fato acontecer.
E eu não vou dizer que isso nunca vai acontecer com você, que isso nunca vai acontecer com a tua criança. Mas eu quero que você saiba, eu quero que você pense comigo uma coisa muito importante. As medicações, elas são seguras, elas são eficazes, elas não caíram do céu. Elas não foram desenvolvidas ontem, no mês passado. Existe uma validação científica, existe um estudo por trás, uma população que tomou essa medicação e que teve bons resultados. Se o médico está prescrevendo essa medicação para tua criança, ele sabe o que está fazendo. Obviamente, você vai ser o termômetro. Você vai sinalizar para o médico se a medicação está agindo conforme o esperado, se está causando muitos efeitos colaterais. É você, enquanto mãe, enquanto pai, que vai fazer essas observações para o médico, tá? Eu recebi uma mensagem essa semana dizendo o seguinte: uma mãe que levou o filho no psiquiatra, o filho receitou Ritalina e ela disse: Paula, eu estou desesperada. Como eu vou dar Ritalina para o meu filho? Uma medicação que pode ser comparada à cocaína. Então, olha o desespero dessa mãe. De onde é que vem isso? Vem porque a cocaína é um estimulante e a Ritalina é um estimulante. Mas você dizer que Ritalina e cocaína são iguais, estamos falando da mesma composição, da mesma, enfim, da mesma questão, da mesma medicação, né? Cocaína nem é uma medicação, mas enfim, se nós comparar cocaína com Ritalina é algo que não cabe. Pelo amor de Deus, é algo que não cabe. Não cabe. É um absurdo. Mas de onde que vem esse desespero dessa mãe? Porque essa mãe já ouviu falar, essa mãe tá muito nervosa, essa mãe nunca precisou procurar um psiquiatra, essa mãe nunca precisou medicar o teu filho, a tua criança. Então essa mãe está de fato desesperada e eu legitimo esse desespero. Eu estou validando esse desespero. Porque vocês, pais, vocês não são obrigados a saber de tudo. Não tem como vocês saberem de tudo. Agora, é muito importante que você confie no seu médico. Que você confie na prescrição, no tratamento que ele está indicando. Porque senão vai ficar muito difícil, muito difícil. O que acontece muitas vezes, e aqui no meu consultório isso já aconteceu muitas vezes, inúmeras vezes. Eu acho que quase com todos os casos. Os pais vão adiando a decisão de dar a medicação. A medicação já foi prescrita quando a criança tinha 6 anos, 7 anos. E os pais vão adiando, acha que dá conta, leva no psicólogo, leva na fono, leva a fazer esportes, leva a fazer atividades físicas, leva na psicopedagoga e a criança vai arrastando, continua mal na escola, não consegue aprender, dificuldades para fazer amigos. E a sensação, eu já tive essa sensação aqui no meu consultório várias vezes. A sensação é de frustração, de impotência e de que você está patinando. E que você nada e não sai da praia. Você não se movimenta. A sensação é de patinar mesmo, de não sair do lugar. Por quê? Porque falta alguma coisa. A medicação organiza o cérebro da criança. E quando o cérebro da criança está organizado, as outras intervenções fazem mais sentido. Então a terapia faz mais sentido num cérebro organizado, que está pronto para receber aquele estímulo, aquela vivência. A fono, a mesma coisa. Se você leva teu filho na fono, mas se ele não está medicado, quando há necessidade, tá? Em todos os casos há a necessidade da medicação, mas quando há necessidade, você leva o teu filho na fono, você leva o teu filho na psicopedagoga e você não vê resultados. Por quê? Porque é como se você estivesse, como se os profissionais
estivessem enxugando gelo, apagando fogo com gasolina, sei lá, outros termos que nós poderíamos usar aqui para definir essa situação. Então a medicação ela é muito importante, ela tem um valor muito importante. Eu falei então tudo isso para falar das medicações estimulantes, né? As medicações de primeira linha. E aí eu quero falar então de outras medicações. Muitos pacientes, muitas crianças que têm TDAH tomam antidepressivos, antipsicóticos, enfim, muitos medicamentos, né? Risperidona, enfim, existem muitos nomes comerciais aí para as medicações. Por quê? E quando o médico deve receitar essas medicações? Quando há uma alteração no humor. Então, só para deixar claro aqui, o que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Quais são os prejuízos causados pelo TDAH? Prejuízo na desatenção, na hiperatividade, na impulsividade. Então, quando nós estamos falando apenas de TDAH, nós estamos falando dessas alterações que podem acontecer em todas as crianças que têm TDAH, ou tem crianças que só têm prejuízo na atenção, tem crianças que são mais hiperativas, impulsivas, enfim. Nem todas as crianças com TDAH são hiperativas, mas todas as crianças com TDAH têm um déficit atencional, tá? Então, quando a criança só tem prejuízo na atenção, na hiperatividade, na impulsividade, o médico deve iniciar o tratamento com as medicações estimulantes, metilfenidato. Agora, o que acontece? Algumas crianças têm comorbidades ou têm prejuízos em outras esferas, têm um humor mais deprimido ou é mais agressiva, mais irritada, não para quieta, não consegue dormir. Tudo isso vai influenciar na conduta do médico. Se nós estivermos falando de uma criança que só tem TDAH, a conduta médica ela deve seguir pelo caminho das medicações estimulantes, metilfenidato, Concerta, Ritalina, Venvanse. Se essa criança ela apresenta comorbidades, se essa criança apresenta prejuízos em outras esferas, se ela é agressiva, se ela tem TOD, se ela tem algum transtorno de ansiedade, se ela tem algum transtorno de humor, então o médico pode conciliar outras medicações para ter um melhor resultado. O que adianta, por exemplo, uma criança que é muito agressiva, o que adianta uma criança ficar atenta, mas continuar agressiva? Então, é preciso trabalhar em todas essas áreas, em todos os prejuízos. É por isso que algumas crianças com TDAH tomam antidepressivos, tomam antipsicóticos, como por exemplo a risperidona, por conta desses outros prejuízos. Agora, de novo, ressaltando, se estivermos falando somente do TDAH, do déficit atencional, as medicações estimulantes dão conta, certo? E vou ressaltar novamente, quem vai definir isso não sou eu que sou psicóloga, é o médico, é o neuropediatra, é o psiquiatra. Eu estou trazendo um tema para refletir, para esclarecer algumas dúvidas que chegam até mim. Não adianta você chegar para o médico e falar, olha, a Paula falou que não é para dar antidepressivo para o meu filho. Não estou dizendo isso, certo? Quem sabe, quem melhor pode avaliar o tratamento medicamentoso é o médico, não é o psicólogo. Mas eu sei que existem muitas dúvidas relacionadas a esse tema, é por isso que eu estou trazendo aqui algumas reflexões sobre isso. Então vamos seguir aí com as nossas reflexões. Falei então das medicações estimulantes e falei um pouquinho de outras opções.
e por que os médicos optam pela segunda opção, que são esses outros tipos de medicações, tá? Bom, uma outra dúvida que eu vejo com muita frequência é a respeito dos efeitos colaterais, que eu já disse anteriormente, que sim, pode acontecer os efeitos colaterais, e você deve falar, você é o termômetro, você deve sim conversar isso com o teu médico. E uma outra coisa que eu vejo acontecer é a respeito, uma dúvida, né? É a respeito da dependência. Meu Deus, eu vou dar remédio pro meu filho, ele é tão novo. Vai causar dependência. As medicações são controladas e elas não causam dependência. Como eu disse anteriormente, são medicações seguras e eficazes. O rumo da medicação geralmente segue da seguinte forma: a criança começa a tomar medicação e, com o passar do tempo, o médico tende a diminuir. Na adolescência, muitas vezes, não é necessário tomar a medicação. Eu tenho pacientes com TDAH que estão na adolescência, que já tomaram medicação anteriormente e que hoje em dia não precisam tomar mais, que conseguem se organizar nos estudos, conseguem se organizar na vida de uma forma geral e que tá tudo bem, obrigada. Significa que esse adolescente nunca mais na vida vai precisar tomar a medicação? Não, não significa, mas neste momento ele não está precisando. Pode ser que num período de vestibular, de faculdade, onde coisas novas estão acontecendo, pode ser que ele precise retomar a medicação para conseguir focar melhor naquele momento, naqueles conteúdos. Mas o rumo da medicação não é uma curva crescente, muito pelo contrário, é uma curva decrescente. Começa dando a medicação e aos poucos vai tirando a medicação, tá? Então não fiquem preocupados com essa questão da dependência. O que você precisa avaliar sempre é: hoje o teu filho tem quais prejuízos sem a medicação? Ele tem prejuízo na escola, ele não consegue fazer amigos, ele não consegue se relacionar com a família, ele não para quieto, ele fica muito triste por conta de todas essas questões. Olha quantos prejuízos a sua criança tem. E aí você tá realmente preocupado, você tá dando mais atenção com o fato de o teu filho, de repente, sei lá, comer um pouco mais, que é um dos efeitos colaterais da medicação. Então, coloca na balança os prejuízos, o que tá pior, o que vai causar mais danos a longo prazo para tua criança. Eu, por fazer avaliação neuropsicológica, eu muitas vezes converso com outros profissionais que estão atendendo o mesmo caso, né, que eu. Por exemplo, psicopedagoga, fono. E eu vejo que tem muitos profissionais que são absolutamente contra a medicação. Parece que defendem uma bandeira, assim, de não, medicação, não. Fiz até uma música aqui, mas é verdade. E inclusive muitos profissionais me falam: olha, Paula, eu sou completamente contra a medicação, por mim eu não daria medicação, enfim. Mas é um profissional e nada contra a opinião dos outros profissionais de forma alguma. Eu acho importante nós olharmos e considerarmos essa opinião, mas às vezes são profissionais que não entendem muito bem ou toda a complexidade da medicação, né? A maneira como essa medicação age no corpo, no organismo daquela criança. Eu, que sou psicóloga, neuropsicóloga, eu vou me atentar à minha área, eu não vou dar palpite na conduta do médico. De forma alguma. Se o médico avaliou o caso e se o médico realmente acredita na necessidade de medicar, quem que sou eu, psicóloga, que não prescrevo nenhuma medicação? Como que eu vou dizer para os pais para não dar a medicação? Tá errado, né? Então, eu peço até que os profissionais aí que estão me assistindo tenham muito cuidado
com as coisas e com as opiniões dadas aos pais, porque esses pais levam muito a sério. Então, veja bem, um pai e uma mãe que está na dúvida se dá ou não a medicação para a criança, foi no psiquiatra ou no neuropediatra e ambos disseram que sim, que há necessidade da medicação. E aí vai no psicólogo, o psicólogo fala que não, os pais já estão na dúvida. Eles vão fazer o quê? Eles não vão dar a medicação. Então é preciso tomar muito cuidado com as nossas opiniões pessoais, principalmente com as opiniões sem embasamento científico. Não gosta por quê? Você, pai, você, mãe, você deve fazer essa pergunta. Quando você ouvir, eu se fosse você, não dava medicação pro teu filho. Não dava por quê? Por que você tá me dizendo isso? Onde é que você leu? Não adianta dar uma gulgada lá, Ritalina, vai aparecer um monte de asneira. Um monte de opinião pessoal e nada científico. Então, questione as pessoas. Qual é o embasamento da tua opinião? Por que você está sugerindo que eu não medique o meu filho? De onde vem essa informação? O que você estudou a respeito disso? Porque você não pode desconsiderar uma formação médica, uma especialização médica, por uma opinião de uma pessoa que muitas vezes nem sabe o que está falando, tá? Prestem atenção a respeito disso, porque isso define o rumo das coisas. Como eu disse, eu vejo muitas vezes os pais adiando essa decisão e, na verdade, a gente só cava o buraco para a criança se enfiar dentro. E a criança, ela não consegue escolher, porque ela não tem essa condição. Eu tenho uma paciente que tem TDAH, hoje ela já é adolescente. E é incrível, ela teve períodos que ela tomou a medicação, teve períodos que ela não tomou a medicação, hoje, atualmente, ela não toma mais. E ela tá conseguindo se desenvolver super bem na escola. Mas ela sabe o efeito da medicação. Ela sabe o quanto a medicação organiza, o quanto ela consegue render mais, na escola principalmente. O quanto ela consegue melhorar o seu desempenho. E sem a medicação é uma luta. Ela luta muito para conseguir. E muitas vezes ela não consegue. Então é muito frustrante. E ela tá num ponto do tratamento que ela mesma já conversa com o psiquiatra e até com os pais. E ela sinaliza a necessidade da medicação. E isso pode acontecer com o teu filho também. Isso vai depender do quanto você conversa, do quanto você esclarece para ele. O seu filho precisa saber o que ele tem, quais são as dificuldades que ele apresenta, o porquê que ele é mais agitado, o porquê que ele é mais desatento. Por isso que é importante você se informar. Por isso que é importante você ter consciência e você ter o conhecimento do TDAH. Então, assim, né? Para finalizar este vídeo, existem sim as medicações, existem sim alguns efeitos colaterais. Nem todas as crianças têm os efeitos colaterais, mas algumas têm os efeitos colaterais. Existe sim outras medicações que podem ser utilizadas, dependendo do caso. Cada caso é um caso, tá? E você precisa se informar. Não tenha medo, não tenha vergonha de tirar todas as suas dúvidas com o médico. Ele é a pessoa mais indicada para te explicar o porquê que ele está dando a medicação X e não a Y, por que ele acrescentou uma outra medicação, por que está tendo esse efeito, meu filho está comendo demais, meu filho está comendo de menos, o que está acontecendo. O médico é a pessoa mais indicada, Mas acontece que muitas pessoas têm medo de perguntar pro médico, né? Mas não é óbvio e não precisa ser óbvio para você. Pode ser que seja pro médico, pode ser que seja para outros profissionais, mas para você não é, você vem de um outro universo, né? Você não faz parte desse universo da saúde mental, então você não é obrigado a saber. Então faça sim todas as perguntas, das mais simples às mais complexas.
E é muito importante que você tenha uma relação de confiança com o médico que vai cuidar do teu filho. Isso realmente é muito essencial. Porque sem confiança, você não chega a lugar nenhum. Certo? Por último, eu quero dizer algo bem importante. Quando você quer saber de psicologia, você pergunta para quem? Para um psicólogo. Se você quer saber de mecânica de carros, você vai perguntar para quem? Para mecânico. Se você quer saber sobre métodos de ensino, metodologia, você vai perguntar para quem? Para um professor. Se você quer saber sobre como construir uma casa, você vai perguntar para um arquiteto, para um engenheiro civil. Então, se você quer saber sobre TDAH, você tem que perguntar para os profissionais qualificados, para os profissionais que entendem sobre o TDAH. Não adianta você ficar pesquisando no Google, não adianta você ficar procurando saber com a vizinha, com pessoas que muitas vezes não sabem sobre o tema. E às vezes essas informações, elas vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Se você está com dúvidas, esclareça suas dúvidas com as pessoas certas, com as pessoas qualificadas para esclarecer essas dúvidas, certo? No que depender de mim, conte comigo para esclarecer as dúvidas, onde couber e onde eu puder te ajudar, pode ter certeza que estarei à disposição. Muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo, um beijo!